que é conhecer o software e o hardware da injeção eletrônica. Por que você precisa conhecer o software e o hardware? Porque você vai trabalhar com injeção eletrônica. Então, por exemplo, na parte de software, né? Vamos dizer que a gente vai fazer uma partida do motor. Então você precisa saber quais são os mapas e os valores, o que você precisa trabalhar, o que você precisa modificar na injeção eletrônica para que você controle a partida. Então a partida é controlada pelo parâmetro lá da tabela XYZ e que controla o avanço nessa área. Esse aqui são os mapas de avanço para a partida, aquele outro lá são os mapas de abertura de borboleta, os outros mapas são da quantidade de combustível e aqui está em relação à independência da temperatura de água. Então tudo isso você precisa saber, né? Senão você não sabe, se você não souber isso, de nada adianta também você ter o conhecimento do acerto se você não sabe onde você pode mexer na injeção eletrônica para conseguir fazer o trabalho naquela área. No caso, nós estamos falando aqui da partida. Então, você precisa saber dessa configuração do software, né, do que a injeção eletrônica vai trabalhar para que você possa daí transferir o teu conhecimento dos princípios de acerto para literalmente controlar o motor. Senão você não tem o que fazer. Né? Então você precisa saber do software, é importante, cada área, né? Da parte de base, né? Quando você está fazendo acerto de lambda, como é que você vai fazer? Você faz o acerto de lambda em função do MAP, né? Daqui a pressão ou a depressão dentro do coletor. Você precisa saber também como é que faz em relação ao controle de rotação, né? Em função da rotação, qual que é o mapa que faz a correção do lambda em função de rotação, como é que você faz a gestão do variador de fase, gestão de avanço, qual é o mapa que faz isso, quais são as correções que são necessárias para fazer no momento que você tem vamos dizer assim, lá você está fazendo o acerto, né? Quais são os parâmetros que você precisa modificar para o avanço está sendo modificado também, que você possa ler isso também na central eletrônica, as correções associadas. Então você precisa saber do software, né? Quais são as possibilidades que você tem e como você deve também trabalhar com injeção eletrônica, como você deve mexer, se você põe, sei lá, os valores são em bits ou os valores são, vamos dizer assim, físicos, né? Então, né, como é que a injeção eletrônica enxerga isso, né, como é que ela modifica. E você precisa saber disso, ter ideia do software, de como o software trabalha para que você possa trabalhar com acerto. E outra coisa que você precisa saber também em relação à injeção eletrônica é o hardware. Né? Então você tem lá uma centralzinha, né, que é a ECU, que é a central eletrônica, aquela que vai, que é o cérebro, né, vamos dizer, da injeção eletrônica, ela que vai controlar tudo. E daí ela vai precisar, nesse caso da central, de entradas, né, que são os sensores que estão instalados no motor, para que ela possa saber, por exemplo, qual é a rotação que o motor está girando naquele momento, qual que é o sincronismo do motor, qual que é o cilindro número 1, por exemplo, que depois vai fazer com que a sequência de injeção seja feita, qual que é, por exemplo, a pressão dentro do coletor. Então, todos esses parâmetros, a temperatura da água do motor também é importante. Então, ela precisa ter essas entradas e ela tem também saídas, né? Que é, por exemplo, o controle do avanço, né? Como é que ela vai entregar o sinal, ela tem que entregar o sinal de avanço se não tiver conexão com a bobina, por exemplo. Ou com uma outra central que faz a gestão da ignição, né? Então ela tem que ter esse comando para que ela possa enviar o sinal e esse sinal ser traduzido na centelha lá dentro da câmara de combustão para fazer a combustão e aí daí funcionar da forma como o motor deve funcionar. Então você tem que saber também dessa parte de hardware para saber, não só, né, no caso, para você instalar uma injeção eletrônica, caso você vá instalar a injeção eletrônica no carro do teu cliente, mas também você precisa saber se, no caso, o cliente trazer o carro já com a injeção instalada, você tem que conferir se toda essa ligação foi feita de forma correta, né? Porque daí não adianta você chegar lá, beleza, o cliente já trouxe já o negócio pronto, mas e se tiver mal instalado, ou se tiver uma conexão mal feita, né? E daí você começa o trabalho, não dá resultado, você fica tentando, e daí daqui a pouco você vai olhar e tem um problema lá de ligação lá na bobina, por exemplo. Daí nada adianta você trabalhar, porque daí você vai perder tempo, né, e não vai conseguir chegar no resultado que você precisa. Então tem que verificar também essa parte da injeção, se está tudo ligado direitinho, para que daí você possa trabalhar. E também você conhecer quais são as possibilidades da injeção. Porque existem vários tipos de injeção, né? Tem vários fabricantes de injeção eletrônica programável, e também cada fabricante tem vários modelos, né? Onde tem possibilidades que você pode trabalhar. Por exemplo, você pode pegar uma injeção eletrônica que não tem a possibilidade de calibrar um variador de fase.
do comando de válvula. E daí tem outro modelo já daquele mesmo fabricante que já possibilita. Então tem uma saída lá que vai fazer o controle do variador de fase. Então tudo isso você precisa ter, né, essa ideia, né, ter esse conhecimento, né, do hardware e também do software, para que daí você possa adaptar qual que é melhor, escolher qual que é a melhor injeção nesse sentido para o hardware que você tem lá do motor que você vai trabalhar.